Fala família, hoje tem Palmeiras, quarta-feira, dia de Copa do Brasil, Palmeiras contra o Ceará, lá em Fortaleza. Vamos ver tudo no vídeo, escalação, será que a gente vai ter o trio dos sonhos? Paulinho, Vitor Roque, Estevão. E será que o Abel vai deixar mesmo o Palmeiras pra ir pra seleção? Vamos ver no vídeo agora, galera. Se inscreva no canal, deixa o seu like, meu nome é Matheus e bora pro vídeo. Pegar a mala e viajar. Quem não gosta de uma experiência dessa, hein? As viagens foram estas que calharam. Ninguém fez de propósito dentro do clube para ter tantas viagens fora, para passar noites sem dormir no avião. Parece que Abel Ferreira não anda gostando muito, mas até que faz sentido. Para jogar fora de casa, o Palmeiras está viajando bastante. Depois da partida de hoje, serão mais de 27 mil quilômetros só em abril. 6 jogos passando por 3 estados diferentes, 2 países, em 3 competições. E nos próximos dias ainda tem mais 2 viagens, para Brasília e Paraguai. O destino de hoje é Fortaleza, onde o time estreia na Copa do Brasil contra o Ceará. Quem foi que foi tirar a bola? Quem foi o gajo que vai tirar a bola? Todos os anos a mesma coisa. Vê se substituímos esse que vai tirar a bola, porque todos os anos o gajo tira a bola errada. Esse gajo está a dar azar aí ao Palmeiras. Ironia do destino ou não, 10 dias atrás o Palmeiras estava por lá e enfrentou o Fortaleza pelo Brasileirão. Foi uma daquelas vitórias sufocantes. O Luciano bateu o Everton pegou, salvando o Palmeiras mais uma vez. Em Fortaleza, disparadamente, é um dos piores lugares que tem para jogar, é muito quente. Eu diria que depois da altitude é o pior lugar para se jogar. Parece que a galera tá lento, parece que quer correr, mas não consegue, é difícil, o campo pesado, é muito calor, a gente não tá acostumado com esse calor todo. E olha, não querendo ser a portadora das notícias ruins, mas já sendo, a previsão diz que o clima vai ser bem parecido com o da última partida por lá. Temperatura agora, como você viu, é alta, 28 graus, na linda Fortaleza. Deu para perceber que as muitas e longas viagens têm incomodado um pouquinho o técnico Abel Ferreira. Mas o saldo é positivo. O Palmeiras vem sendo um daqueles visitantes indigestos, sabe? Nessa temporada já fez 13 jogos fora de casa sem nenhuma derrota. O histórico do confronto na Copa do Brasil também é favorável ao time de Abel. Esse é o 5º confronto. Até agora, o Palmeiras levou a melhor em 3 oportunidades. Estamos viajando muito, temos muito jogo fora de casa. Pero estamos bem, o time está bem, estamos juntos. É cansativo sim, mas se calhar a bagagem volta vantajosa. Pela primeira vez em 2025, o foco do Palmeiras é a Copa do Brasil. O azar do sorteio deu ao time de Abel Ferreira o Ceará pela frente. Único time de Série A possível na terceira fase. Desafio que também é mais uma vez pela sequência enorme de viagens. Dos últimos 4 jogos, 3 foram longe de casa, em Porto Alegre, Fortaleza e La Paz, na Bolívia. Este é o pior ano de todos em relação àquilo que tem a ver com o calendário. Jogos e viagens que pesam. Até por isso, mesmo com os retornos de Mike e Murilo, a equipe deve ter algum rodízio. Prévia com o Everton, Giai, Bruno Fux e Gustavo Gomes, 3 zagueiros. Felipe Anderson, Emiliano Martinez, Richard Rios e Piquerez. E um ataque que seria inédito como titular, com Estevão, Paulinho e Vitor Roque. É o que é, vamos procurar fazer o que sempre fazemos, manter as nossas rotinas, tentar recuperar o máximo possível os jogadores, o treinador, o staff, para tomar as melhores decisões e tentar estar o mais fresco possível para enfrentar não só os nossos adversários, mas todos as viagens, as noites mal dormidas, o clima, e procurar dar respostas como temos dado até aqui. Do outro lado, o Ceará aposta na boa defesa, que até aqui sofreu 18 gols em 23 jogos na temporada. Também no fato de jogar em casa, onde o Vozão ainda não perdeu em 2025. São 9 vitórias e 4 empates em 13 jogos. Um ponto muito positivo é essa sinergia que a gente está tendo com o torcedor. Muitos amigos que jogam em outros estados vêm me falando, Pedro, que torcida maravilhosa. Então a gente é assunto no país por essa conexão com o torcedor. E ainda tem o fator gramado do Castelão, que é bem contestado pelo técnico Abel Ferreira e os jogadores do Palmeiras. Bem, se a última lembrança é a que fica, há 10 dias contra o Fortaleza, as condições não impediram o Palmeiras de vencer. O torcedor palmeirense vive a expectativa de, pela primeira vez,
ver Paulinho e Vitor Roque atuando como dupla de ataque no Palmeiras. Eles que são as duas contratações mais caras da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras que fecha contra o Ceará uma maratona de mais de 34 mil quilômetros percorridos só nesse mês de abril. E agora, neste mês de maio, o Alviverde espera por uma outra maratona, mas fora dos gramados. A maratona de conversas com Hugo Cajuda, o empresário do técnico Abel Ferreira. A diretoria Alviverde espera já em maio resolver esta situação e conseguir a renovação do treinador até o final de 2027, para que Abel embarque para os Estados Unidos na Copa do Mundo de Clubes com contrato assinado com o Alviverde. Fora de casa, né? Que confronto, hein? E o Vozão inteirinho, né? A exceção do goleiro, o Bruno Ferreira já vem se machucando, já está machucado, o Fernando Miguel vem jogando e o Fernando Miguel dispensa a apresentação. Acho que não. Pessoal, pergunta que você adora responder, todas as perguntas da tarde. Então vou tocar para você essa aí. O visitante é mais perigoso? Tem sido. Era minha resposta. E não é só essa temporada, hein? Não. Desde que o Abel Ferreira chegou... Então, aí tem uma questão interessante, né? Qual? Eu acabei de falar, a torcida do Palmeiras não tem sido a mesma do Allianz. E eu tenho visto torcedores do Palmeiras que o ambiente hoje ficou um ambiente muito diferente. Que sentido? Porque o ingresso é muito caro, porque o estádio muitas vezes não tem todo o seu espaço aberto, porque fica fechado ali atrás do gol em função do palco, né, que é montado para os shows. Agora colocaram o escudo do Palmeiras lá no pano para não ficar tão feio e tal. Que a torcida organizada, que é a maior, ela deixou de ter uma participação mais efetiva depois que muitos de seus líderes foram presos. Há muita gente falando que o ambiente... Por isso eu falei que a torcida não está cantando e vibrando tanto. O ambiente não tem sido tão bom no Allianz. Agora, o jogo hoje é fora de casa. E o Palmeiras tem sido um visitante que gera problemas para os adversários. E a gente está vendo aí, por exemplo, vitória contra o Fortaleza, que também, pelo Campeonato Brasileiro, não perdia no Castelão. No mesmo Castelão onde o Ceará joga. Vitória fora de casa, e nós vimos aí agora há pouco também, contra... cortou, a gente ia ver de novo. Contra a equipe do Bolívar. E nessas vitórias fora de casa do Palmeiras tem uma coisa... Bolívar, Fortaleza, Inter, não foi? Então, tem sido o seguinte, muitas vezes, é um Palmeiras que sabe explorar muito bem a transição e velocidade. Não é isso? É um Palmeiras que, para usar uma linguagem do momento, professor, ataca espaços. Essa é boa. E sabe fazer isso com muita qualidade. Por exemplo, a grande atuação do Flaco Lopes lá na altitude de La Paz passou por aí, né? Porque ele roubava a bola do zagueiro, ficava cara a cara com o goleiro, ou fazia o gol, ou dava o gol para alguém fazer. Aliás, eu vi o Pedro Raul ali na imagem, tô ficando louco. Eu falei agora há pouco lei do ex. Não, ele não foi jogador do Palmeiras. Ele não foi jogador do Palmeiras. Se seria lei do ex, se ele jogasse contra o Corinthians. Você tá com outro clube na cabeça que sofreu com a lei do ex, Pedro Raul. Lei do ex rival. Vasco. O verde dele foi o verde do Goiás. Eu não pensei no Vasco, não. Eu me enganei mesmo. O verde dele, quando ele jogou de verde, foi jogou do Goiás. Agora, Bel, diga. Em cima disso que eu tava falando, tem alguns... Posso pegar meu caderninho de novo? Vou pegar meu caderninho de novo. Por favor. Claro, pô. Por exemplo, o Ceará... Nesse campeonato, talvez ele não dê ao Palmeiras as possibilidades que o Palmeiras teve. Mas você vai falar de Copa do Brasil ou de Brasileirão? Brasileirão, mas é estilo de jogo. Então cadernão, não é isso? Sim, até o elástico no caderninho. É estilo de jogo do Léo Condé no Ceará. É o time que tem a menor posse de bola do Campeonato Brasileiro. Só 38%. É o time que tem o maior número de ações na defesa, somando ele e o adversário. Ou seja, a bola fica muito no campo de defesa do Ceará. 31% das ações dos jogos do Ceará acontecem da intermediária para trás. Se não sofrer gol, não tem problema. E só 22% no campo de ataque, da intermediária, não no meio campo, da intermediária para o ataque do Ceará, que é o menor número, ou seja, é o time que mais tempo a bola fica na sua defesa e menos tempo fica no ataque. E é o time também que tem a maior velocidade de transição do campeonato. 1,69 metros por segundo. Significa o quê? Vai ficar trancadinho lá atrás. Será? E aí o Palmeiras tem ido muito bem fora de casa
quando o adversário sai e ele tem o contra-ataque. Tem espaço para contra-atacar. Quando ele vai pegar um Ceará que vai ficar, Palmeiras, venha, que sou eu que vou ficar no contra-ataque. Porque é como joga, tá aqui no caderno, como joga o Ceará do Léo Condé. E aí o Palmeiras vai precisar de outros artifícios, não estou dizendo que ele não os tenha, ele vai ter que mostrar. Para achar outros espaço. artifícios para achar Sabe esse espaço na defesa do Ceará. Sabe qual é o nome disso aqui? Ah. A gente pode chamar de CL, o Caderninho Leal. Caderninho Leal. Caderninho Leal. Agora eu Aqui tenho no uma caderninho. impressão, não sei se é uma falsa impressão, mas Vou guardar. Estou na minha cabeça aqui o jogo Ceará e Vasco. E eu lembro que o Ceará deu um certo espaço para o Vasco. Mas é isso que o Eugênio está falando. Para umas transições. Essa transição do Palmeiras que a gente falou, que foi forte nos jogos fora, ela pode aparecer hoje. Se o Ceará der o mesmo espaço que deu para o Vasco, por exemplo. Deu espaço. O Palmeiras é o Palmeiras, o Vasco é o Vasco. Então. Mas E dentro desse jogo também foi um jogo em que o Vasco teve mais posse de bola do que o Ceará. Só que não conseguiu transformar essa posse de bola. Porque eu não lembro de um Ceará assim tão fechado, mesmo contra o São Paulo. Os grandes, vamos pegar os jogos com os grandes que o Ceará fez. Contra o Grêmio, que aliás o Ceará ganha do Grêmio em Fortaleza. E como que é o gol da vitória do Ceará? Mas não são jogos... Como foi? Eu não lembro. O Thiago Volpe tinha ido pro ataque, volta correndo, o cara faz o gol do meio da rua, que não tem goleiro, no contra-ataque. Mas eu lembro do Grêmio ter tido possibilidades, do Vasco ter tido possibilidades, do São Paulo ter tido possibilidades, que se o Ceará, se o Palmeiras tiver hoje, talvez ele não perdoe. Vou pedir um favor para a nossa produção colocar de novo na tela a provável escalação do Palmeiras. Porque aí eu vou fazer uma pergunta para o Breiler, para o professor e principalmente para o Eugênio. Vamos começar com o Eugênio? Ceará e Vasco. O Vasco teve 64% da posse de bola, o Ceará só 36%. Não fuja da pergunta, Ele dá a não, bola pro Eugênio. adversário. Eugênio, não fuja da pergunta. Está aí na tela. Vitor Roque ou Flaco Lopes? Flaco Lopes. Por quê? Porque tem tido desempenho melhor que o Vitor Roque. Não, mas o Vitor Roque não tá mal também. O Vitor Roque não tá jogando mal no Palmeiras. Precisa fazer gol. Não, precisa, mas uma hora a bola vai entrar fazer gol. Uma hora, contra o Bahia, por exemplo. Ele fez a O dele. Eugênio já desistiu, já. Não, o Bahia, o Abel colocou ele aberto na esquerda. Mas ainda assim, quando teve a chance de finalizar, finalizou bem, o zagueiro tirou praticamente dentro do gol. Então, o Vitor Roque gera situações de perigo, e aí é uma coisa muito ali de... Às vezes o centroavante não tá na fase iluminada, e às vezes a bola não entra também, tem mérito do adversário, mas em termos de jogo, o Vitor Roque não tá mal. Um jogador que o Palmeiras precisa aprender a aproveitar melhor também. Não, o Flaco Lopes também tá bem. Entra, aproveita a oportunidade, mas Se esse ele não estivesse dando respostas... Mas esse é o sonho de Trump. Eu até poderia falar, não, pelo potencial, né? Mas as respostas que o Flaco tem dado, fez isso contra o Fortaleza, um belo gol contra o Fortaleza. Foi muito bem, foi o craque do jogo na vitória, na altitude, sempre muito difícil. Não fez gol contra o Bahia, não fez, mas também deu a contribuição fez bem dele. menos contra o Bahia, hein? Mas são jogos e jogos. O Vitor Roque também não fez por merecer para ser barrado. Nossa, o Vitor Roque não vê a cor da bola, tá numa rotação... Tá perdendo muito gol, tá por numa exemplo. rotação Não tá acontecendo isso, tá? Não, e Também quando... não tá fazendo. E quando ele joga, é uma característica diferente. O Palmeiras com o Vitor Roque precisa dar mais a bola no espaço. E esse Palmeiras, até por instinto e por muitos anos de Abel, é acostumado a bola na referência. E geralmente é o Flaco Lopes, já foi o Daverson, o Rony... O Flaco Lopes é muito melhor em bola aérea, né? Total. E o Vitor Roque, né? Ele agrega mais, um centroavante de área. E até o Flaco Lopes tem um mérito que ele não é só o centroavantão. Ele sabe jogar com o pé, sabe preparar uma jogada para quem vem de trás. E de fato, de origem, ele nem é o centroavante. Ele é um jogador que joga por trás do centroavante. Mas como ele tem aquele corpo, aí o pessoal coloca ele na área. Assim, o ideal para ele é jogar com um 9 e ele vindo de trás. E essa situação é o problema dos sonhos de todo treinador, de dois centroavantes competindo pela posição. Com características diferentes. Características diferentes. E para mim é mais uma questão do Palmeiras encaixar com o estilo que o Vitor Roque oferece, que é de um jogador que busca espaço o tempo inteiro, que balança a defesa adversária. E para mim é questão de tempo para ele começar a deslanchar e marcar gols. Eventualmente podem jogar os dois juntos, não podem? Pode. Nisso que o Eugênio acabou de falar. Talvez até potencializasse o Flaco. Agora, vocês têm certeza que essa discussão ela é tão duradoura assim como a gente está fazendo?
Por que não? Roque, Flaco Lopes. Ué, Não, é a discussão do momento, professor. Então, eu não sei o amanhã. Então, Tô discutindo isso. hoje. É isso, porque... Mas por quê? O que você quer dizer? Não entendi. Não, porque eu não vejo dúvida nenhuma de que o Vitor Roque tem que ser o titular. Não, eu tenho dúvida. É a pergunta que está lá. Se o Flaco Lopes estiver fazendo gol e o Vitor Roque não, aí a discussão vai continuar, professor. Não vai, Eugênio? Isso é uma percepção que a gente tem de futuro. Eu tinha a percepção de que o Vitor Roque ia se dar bem na Europa. Não aconteceu. Eu tenho a percepção que ele foi uma boa contratação para o Palmeiras. Até agora não aconteceu. Pode ser que aconteça no futuro ou não. A vida a gente não tem certeza do que vai acontecer. O que a gente está discutindo aqui é o hoje. No hoje, o Flaco Lopes tem dado mais respostas do que o Vitor Roque. Mas acredito que o Abel esteja satisfeito com o desempenho do Vitor Roque até aqui. Não é um desempenho ruim. Eu também acho que Se não. estiver satisfeito, eu manteria como titular. Eu acho que Ele perdeu espaço. O ponto fora da curva foi a partida que o Flaco fez na Bolívia. Talvez seja a questão toda envolvendo, assim, encaixar a característica do Vitor Roque dentro das ideias do Abel. Talvez ele não esteja conseguindo encaixar essas características. Ali na frente pode ser que consiga. Vamos sair um pouquinho mais, vamos movimentar, vem um pouquinho mais para cá e tal, abre espaço para alguém, porque o Rony fazia muito isso, né? O Rony era muito jogador que abria espaço para o jogador que vinha de trás. A visão diferente que você está tendo, de nós três, eu estou ao lado deles ali, talvez na sua visão o Vitor Roque está muito mal. E ele não está fazendo gol, mas ele não está tão mal. Ele participa das jogadas, ele cria situações. Mas assim, mas óbvio, o mais importante do jogo é o gol, concordo. Mas o Palmeiras foi buscar o Vitor Roque para ser o homem-gol do time. Mas vai sair. Tá na cara que vai sair. Eu espero que saia. Mas ainda não saiu e já passou um tempo. Mas contra o Bahia só não saiu porque tinha um cara dentro do gol tirando. Contra o Corinthians... tem um cara lá para tirar. Contra o Corinthians só não saiu porque a hora que ele foi beber água tinha validado o gol, a hora que ele voltou já não tinha validado. Ele cavou 2 pênaltis que não foram. Eu acho que ele está tendo uma participação interessante. Não, ele cavou um pênalti que não foi, o outro foi, contra o Corinthians foi. Contra o São Paulo não foi. São Paulo não foi. Contra o Corinthians foi. E o outro... Atropelado pelo Félix Torres. O Sport não foi ele, né? Não foi o Veiga. Não, foi um contra o Corinthians e um contra o São Paulo. Eu tô pondo na conta o do dele São Paulo não foi nada. O do São Paulo foi o Arboleda, que não fez nada e ele se jogou. Não é isso? Eu erroneamente coloquei na conta dele o pênalti que o Veiga sofreu contra o Sport. Mas é normal, é tanto jogo que a gente confunde mesmo. Mas, de qualquer forma, ele tem tido uma participação ali que promete... Tímida. Ainda é tímida. Ele tem potencial, mas ainda é tímida a participação dele. Natural. Ainda bem que temos opiniões divergentes. Senão não ia ter debate aqui, não ia ter discussão hoje. Não, acho tímida também, mas... Eu tô doido pra ver ele fazendo gol. Tô doido pra ver ele arrebentando. Eu identifico nele o potencial. Tá com uma figurinha já de um tigrinho pra jogar lá no nosso grupo quando ele fizer gol? Não vou... família, o Palmeiras hoje enfrenta o Ceará, fora de casa, primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Da terceira fase. O Palmeiras vai vir com uma escalação um pouco também diferente, não vai vir como titular. O Abel vai tentar poupar pela sequência de jogos. Porém, vamos ter nosso trio dos sonhos. A torcida pediu. Queria um ataque, né, top, um ataque que desse resultado para o Palmeiras, e hoje a gente pode ser o dia que a gente vai ver e finalmente, né, a gente vai ver Paulinho, Vitor Roque e Estevão atuando juntos, né, como titulares. Além do Palmeiras, a gente está também com retorno do zagueiro Murilo, nosso zagueiro aqui, ó, quer ver? Ó, o time provável. Com maratona de jogos da Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, né? O Abel vem rodar o elenco, como tem acontecido nos últimos jogos. O Murilo vem de recuperação de lesão, pode estar no banco, como disponível para o decorrer do jogo, né? E a possível escalação do Palmeiras vai ser Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Emiliano, Rios ou Lucas Evangelista, mas vai ser o Rios. Eu acho que o Palmeiras Abel não vai tirar ele. Felipe Anderson, Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Tá o Facundo Torres e o Flaco. Porém, acho que quem vai iniciar mesmo vai ser o Estevão, Paulinho e Vitor Roque, né? Assim como acabou o jogo, né? Lá do Bahia acabou como os três, né, em campo. Porém, agora eles vão começar sendo titular. E esse time é muito forte. Eu acho que esse é o time, né? Com a volta do Murilo,
né, o Palmeiras vai voltar a ter o poder ofensivo muito bom, né, ter um time, né, praticamente titular, né, em todas as posições, porque até então o Bruno Fux não é titular, entendeu? E Giai não vai perder mais a vaga pro Rocha nem pro Mike, porque ele tá jogando muito, pra mim não perde mais. E o ataque é esse mesmo, Paulinho, Vitor Roque, Estevão, Felipe Anderson aqui ou o Estevão aqui no meio e Felipe Anderson na ponta, Rios e Emiliano Martins. Emiliano Martins é o nosso meio de campo, nosso ataque que a gente queria desde o ano passado e que a gente não teve, que esse ano a gente tem a probabilidade, né, de ver jogando pelo menos um pouco até o Estevão, até o Mundial, até o Estevão, né, sair do Palmeiras. Para mim esse é o ataque perfeito. Eu acho que assim que o Vitor Roque, se o Vitor Roque precisa desencantar, né, Paulinho também precisa fazer gol para começar a ter uma titularidade, né, seguida, porque o Facundo Torres está vindo bem, então é difícil também tirar ele do time assim do nada. Porém, a gente precisa dos dois, né? Os dois são as contratações mais caras, tanto o Vitor Roque como o Paulinho, e a gente precisa deles hoje, a gente precisa desse resultado. O Palmeiras, nos últimos 2 jogos contra o Ceará, lá venceu, né, em 2021 e 2022, então o Palmeiras está com um retrospecto bom contra o Ceará lá. Porém, a gente sabe que o Ceará está desde o ano passado, acho que é desde o começo do ano, sem perder, né, lá no Castelão. Então, o Palmeiras precisa dessa vitória, né, depois de uma derrota dentro de casa. O Palmeiras pode sim, de novo, quebrar mais um tabu e garantir, né, a vitória lá e tentar trazer o resultado aqui para o Allianz Parque para a gente passar de fase. Uma informação legal agora aqui também, o Palmeiras praticamente dobra a receita prevista e abre 2025 com superávit de 159 milhões. Com a venda do Vitor Roque para o Manchester City, o Palmeiras fez a arrecadação subir em janeiro, né? Então o Palmeiras acumula aí o superávit contábil de 159,5 milhões nos 2 primeiros meses, né, de 2025, e a previsão orçamental para acumulação entre janeiro e fevereiro era abaixo disso. O diferencial foi, né, a negociação do Vitor Reis. Então o Palmeiras conseguiu aí bater essa meta. E neste mês o clube fechou a transferência do zagueiro por 35 milhões, né? E acumulou um superávit de praticamente, né, 196 milhões. Né, o Palmeiras até janeiro tem essa estimativa, né, de ter um superávit. Entendeu? O Palmeiras praticamente o Palmeiras é o único time, né, paulista do ano passado a fechar, né, no superávit. Então esse ano não ia ser diferente, ia até ser melhor ainda, né, com as vendas, né, com o Mundial vindo aí, com a venda também do Estevão no meio do ano. Pode também ser uma venda do Richard Rios no meio do ano, que provavelmente vai sair após o Mundial. Então, o Palmeiras está trabalhando, o Palmeiras vai contratar também após o meio do ano, né? E isso dá clareza para o torcedor, isso faz a transparência e ver que a nossa diretoria, sim, além de cometer erros, porém também acerta. Então, o Palmeiras tem um dos, né, os momentos aí melhores aí da história, né, nos últimos anos, em questão de valores, né, em questão de sem ser com dívida da Crefisa, né, que a gente já não tem mais. O Palmeiras está nessa parte financeira, a gente não tem o que reclamar. O Palmeiras está muito bem. E outro assunto, galera, começou, né, a ter esse assunto do Abel, né, ou Jorge Jesus na seleção, após entendeu? Eles tentarem um Ancelotti, mas não conseguiu, obviamente, entendeu? Acho que o Ancelotti, mesmo que não tenha acordo com o Real Madrid ou algo assim, eu acho que ia ser difícil ele pegar uma seleção assim. E eu também acho que o Abel não leva o Jorge Jesus.
ele vai resolver, mas Abel não precisa ir. O Abel, ele se ele for, ele pode sim, né, se queimar como todos os outros treinadores conseguiu, né? A CBF conseguiu queimar. Então o Abel não precisa ir. Tá bem no Palmeiras. Todos querem que o Abel saia do Palmeiras. Todos querem os antes, né? Nossa, fica louco. Mas ele não vai sair. Palmeiras a Leila tá fazendo uma estratégia para manter ele, né? Mas pode ser difícil, né? Caso a seleção ir mesmo, né, a fundo com o Abel Ferreira, né? Não sei se o Abel, né, pode deixar o Palmeiras, mas até então o Jorge Jesus, porém, tá sendo mais forte que o Abel Ferreira, né, na seleção. Então a gente precisa só esperar, porém não temos nada indeciso ainda. O presidente da CBF, né, quer ir atrás, né, do Jorge Jesus e do Abel para ver para tentar ter eles na seleção, mas não vai conseguir ter o Abel porque como tá a seleção agora, a seleção nem merece o Abel Ferreira. Essa seleção aí tá só, não tá representando a gente, não tá representando, né, o passado com as vitórias, né, com as glórias que a gente teve, né? Essa seleção não me representa porque essa CBF aí, só a corja ali é difícil, muita coisa ruim ali que não vai pra frente enquanto não tirar esse presidente, né, não sair, ter uma nova cara CBF. Então pra mim o Palmeiras tem que ficar mesmo o Abel tem que ficar no Palmeiras mesmo e deixar de lado essa história da seleção. Não combina, Abel Ferreira com a seleção não combina. E por último, até um meme aqui que o pessoal fez, né, ó, o Rafael Evangelista fala: prefiro o Abel largando o Palmeiras no meio do ano para virar papo do que saindo para a seleção. Então essa é o pensamento de qualquer palmeirense hoje, né? A gente, né, não quer, né, de jeito nenhum o Abel na seleção. A gente quer na nossa seleção, que é o Palmeiras. O Abel já treina uma seleção, já treina um time, uma seleção que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, não tem outro. Então o Abel tem que ficar mesmo, né? Que se querem, vai atrás de Jorge Jesus, né? Se virem, mas o Abel fica no Palmeiras aí, não vai sair não. Fechou? Galera, é isso. Vamos aí. Coloca na descrição aí quanto vocês acham que vai ser o jogo, né? Dá seus palpites aí, comenta, curte, se inscreva no canal, compartilha. E é isso, galera. Bora encerrar o vídeo. E hoje é Palmeiras e vamos pra cima. Fechou? Valeu, galera.